Olá, a campanha eleitoral deste ano de 2020 apresentou nomes e diversas chapas que surpreenderam nas urnas. Também, alguns nomes de prefeitos que já estavam no mandato foram reeleitos e, em alguns casos, no primeiro turno, com mais de 50% dos votos, mesmo em alguns municípios que poderiam ter tido o segundo turno. E este é o caso de Ribeirão das Neves, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A história aqui foi de mais de 50%, já no primeiro turno, como eu disse, que dispensou a campanha ou a eleição para o segundo turno. Isso significa que o prefeito vai ficar por mais 4 anos na gestão do município. E para falar sobre a sua vitória e sobre os desafios de estar à frente do Executivo de Ribeirão das Neves, eu recebo o prefeito atual e futuro, Juninho Martins, aqui no nosso Advocacy. Prefeito, obrigado pela sua participação conosco aqui nesse programa especial para falar de fim de mandato e começo de mandato, né? Obrigado, James, obrigado aí, TV Super. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Estive aqui no começo do mandato, desse atual mandato, ia falar mandato passado, e é um momento importante da gente estar começando, trocando ideias, dando resposta aí para as pessoas da grande BH, porque Neves é uma cidade colada aqui na capital. Então, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez aqui na TV Super. Prazer, prefeito. Só uma pergunta de início aqui, são quantos habitantes o município? Ribeirão das Neves hoje tem em torno de 405 mil habitantes, é a terceira cidade da grande BH, a sétima em Minas em população. É muita gente. É muita gente. É muita e quantos eleitores? Imagina 200 mil, né? Porque tem 215 mil eleitores. É muito desafio, prefeito. É muito desafio. E lá tem penitenciários, lá tem... Nós vamos falar de muito... Isso, grandes desafios. Grandes desafios. Mas eu queria começar aqui antes também, prefeito. Quem é o Juninho Martins e o que agradou na população de Ribeirão das Neves, nossa vizinha aqui, para já ser eleito no primeiro turno? Quem é o Juninho Martins? Qual que é a sua trajetória? Juninho Martins é um homem simples, sou professor de carreira, nascido e criado na cidade, né? Trabalhei muito tempo com eventos, com a juventude. Sou um cara de origem também, né? Avós e pais da área rural, que é do entorno de Neves e Esmeraldas. Então, meus avós, bisavós foram os primeiros moradores daquela região. Sou um homem de essência simples, né? Trago comigo isso. Eu digo muito para a minha equipe, para os moradores. Eu amo o que faço, mas não tenho amor pela cadeira. Eu acho que isso que me faz aí mais próximo das pessoas. Sou muito de ir para a ponta da resposta. Então, isso que nos credenciou. Fui vereador, depois prefeito eleito, agora reeleito. Eu digo sempre que não também é resposta, eu sou muito autêntico. E isso tem me dado uma trajetória aí de sucesso na vida pública também. A Neves tem um dos menores IDHs da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso já era um dado de 20 anos atrás, né? Quando o senhor começou a sua gestão, que é a atual, né? Nós estamos em dezembro de 2020, o senhor começou em 2017. Isso. Como que estava o município na sua avaliação? Aliás, prefeito, deixa eu te provocar um pouquinho mais. O que o senhor prometeu lá em 2016 para a campanha e começou 2017 com esse desafio? Qual foi o cumprimento desse seu trabalho hoje? Assim, o que o senhor vê de DH e de vários outros indicadores do início do seu mandato para o final desse mandato? Vamos lá então. Na verdade, é um dos piores IDHs do estado de Minas Gerais, é a quarta pior renda per capita do Brasil. Eu não digo que é pobre, porque o pobre é pobre até de espírito, né? Mas é a quarta pior renda per capita do país. Se você entrar no portal do G100, que são 100 municípios mais carentes do Brasil, Neves amarga a quarta colocação, infelizmente. Nossa. Tinha IDH do Vale de Jequitinhonha, eu me lembro. Justamente, comparado com o Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, é triste. É a maior população carcerária do país, comparado à população. Presidente Prudente é maior, porém, em número de habitantes, Neves, então, carrega também essa triste marca. Nós temos lá hoje mais de 10 mil apenados, e com isso vem o quê? Vem os apenados do Brasil como um todo, e com isso vem a família atrás do apenado, né, que compra pena na cidade, invade terreno. O prefeito é obrigado a arrumar escola para a família, porque a criança não tem culpa do apenado. Eu quero falar especificamente, porque eu acho que realmente é um problema sério para o município. Mas assim da questão das unidades prisionais, o aspecto social e econômico do que isso traz para o município, a contrapartida de Estado e União, eu realmente quero fazer uma conversa específica sobre isso, que eu acho que é bom para esclarecer e é bom para o município. Mas assim, que outras metas do senhor há 4 anos atrás, hoje, que o senhor fala cumprir? Digamos, se o senhor fosse entregar o mandato e não tivesse sido reeleito,
Qual que era o nível de satisfação do Juninho, prefeito, para falar, fiz isso, prometi e cumpri? Eu não sou muito de prometer. Eu, como bom mineiro, trabalho mais assim de propostas, criamos expectativas e fizemos compromisso com as pessoas. Sim. Então, nosso plano de governo, que foi feito a 4 mãos, ele foi 80% executado. E qual que é a maior demanda da cidade? Como uma cidade carente, porém uma cidade colada aqui na capital, de Neves aqui, eu gastei 30 minutos, 20 km aqui da Pampulha na prefeitura, né? E da capital pela 040 dá 30 quilômetros. Uma cidade colada em BH, a 4ª maior população aqui da grande BH, nós temos na rua de terra até hoje. Então, a maior demanda do governo nosso era o que é? Fazer asfalto. Eram 300 ruas de terra. Criamos o programa Asfalto Novo, que foi o asfalto feito com o dinheiro das pessoas que pagam IPTU. Então, estamos entregando agora, em dezembro desse ano, 200 ruas asfaltadas. Lembrando que o asfalto, além de mobilidade, de autoestima, de qualidade de vida, é saúde também. Uma pessoa que mora na rua de terra é poeira, é barro, agora ela não entrava em casa, então isso melhorou muito, né, a cara da cidade. Você que esteve lá há pouco tempo, na avenida do nosso saudoso Eduardo Brandão, que ficou 15 anos no papel, nós com 1 ano de governo conseguimos tirar do papel, indo em Brasília brigando. Então, poderia dizer que foi um governo que não fez promessa para ser eleito, mas foi um governo que cumpriu o seu papel, sabendo que tem muita coisa para fazer. Mas foi o maior pacote de obras da história da cidade. Tanto é que fomos eleitos no primeiro turno, teria lá o risco de ter segundo turno, e mesmo com a pandemia, né, da coronavírus, que o mundo parou, mesmo com a dívida estrondosa que o governo passado nos deixou de mais de 300 milhões, fornecedores, folha de pagamento sempre de funcionários, e a gente sempre pagando em dia, fizemos um choque de gestão, cortando gasto, humanizando a prefeitura, que você viu lá, que é tratar bem os munícipes que vão lá, resolver os problemas, fizemos uma verdadeira revolução dentro da prefeitura, na parte estrutural, com condições físicas que eram insalubres. Quando chovia lá, James, chovia dentro da prefeitura, era uma coisa de louco, você já deu consultoria lá, né? Então era desumano com quem trabalha, com o munícipe que ia lá, que tinha vergonha de falar que mora em Neves. Então eu digo que a marca do nosso governo foi a questão de humanizar a coisa pública e tratar a prefeitura como uma empresa pública que de fato ela é. Eu sou gestor público, além de ser professor, trabalhei no CDL muito tempo, fui executivo, então eu trato ali com muita seriedade. E isso, né, a nossa reeleição foi o reconhecimento das pessoas no nosso trabalho. Ô prefeito, eu confesso assim, que o senhor mencionou, eu estive realmente lá há algum tempo, e uma avenida lá que eu me lembro de muito tempo falando que ia ser aberta, um acesso novo pela BR-040 lá ao município, realmente aquilo foi um ganho muito grande. Foi um marco para a cidade. Mas uma marca de Neves, realmente eu acho que foi um marco, aquilo ali é de uma importância para facilitar a saída do município, que sem acesso o município não cresce. Logística, né? Hoje em dia, mobilidade. Logística, mobilidade, uma série de fatores. E eu me lembro que o senhor falou aí do problema das vias públicas, né? Era um desafio, assim, parecia intransponível lá em Ribeirão das Neves. Quer dizer, a via asfaltada, pavimentada, eram só as principais ruas ali. E de má qualidade, cheio de buraco de remendo, você deve lembrar. Né? As pessoas até faziam piadinha na divisa de Neves com céu azul, quando a pessoa estava de olho fechado, que não era motorista, o carro começava a tremer e chegou em Neves. Então, além de fazer novas ruas, que eram ruas de terra que viraram asfalto, nós revitalizamos várias ruas antigas, que eram asfalto de má qualidade. Então, hoje os carros com aplicativo chegam lá, tinha ruas que os aplicativos não iam. Hoje e houve aumentou bastante isso no município, de pavimentação de ruas? Muito, eu te expliquei. Eram 300 ruas de terra, fizemos 200. A nossa meta até ano que vem é finalizar as ruas de terra da cidade. Muito bem, porque sem acesso não tem crescimento, tem desenvolvimento, né? Agora, prefeito, nós estamos chegando aqui no finalzinho aqui desse bloco, mas uma pergunta foi, e a pandemia? Como é que foi o desafio lá do município? O município conta hoje com quantas unidades de saúde, unidades básicas de saúde, UPAs e hospital, porque era apenas um hospital, né, no município. Sim. Como é que está essa estrutura hoje do município? Eu lembro, quando você me faz essa pergunta, eu lembro que na primeira reunião, tem uma reunião de planejamento semanal com os secretários, 2 secretários meio que surtaram quando veio a pandemia, que era uma dúvida, né? E fecha a prefeitura. Eu falei, não vamos fechar. A prefeitura aqui é um equipamento público, lógico, quem é grupo de risco, vai ficar home office. E a nossa meta é o governo continuar avançando, porém, mais do que nunca, a prioridade é a vida e a saúde das pessoas. Criamos, então, um comitê de combate ao Covid, com 2 secretários à frente, o de saúde e o de educação, que fazia interface com a comunidade, com o comércio. Coloquei como meta
quando você fala de unidade de saúde. Uma cidade de 400 mil habitantes que só tem um hospital e nunca teve UTI. Então, durante o meio dessa guerra aí, eu coloquei como meta inaugurar as UTIs. Isso começamos com planejamento para UTIs em março. Em agosto, nós entregamos, então, as unidades de UTI dentro do hospital. E para você ter uma ideia, só de setembro para cá, já salvamos mais de 90 vidas por causa das UTIs. Eram pessoas que ficavam na fila de espera, na central de leite de BH, uma cidade daquele tamanho, que além de receber quem mora em Neves, a gente atende Venda Nova, que vai lá muitas vezes, Esmeralda, no município de fronteira, que na urgência e emergência bate na porta do mais perto, né? Nós temos lá 2 UPAs, pegamos lá, quando no primeiro mandato meu, no início do mandato, eu estou no primeiro mandato ainda, né? Uma UPA fechada, que a ex-prefeita de forma covarde fechou. Primeiro ato meu como prefeito, no dia 5 de janeiro de 2017, foi reabrir essa UPA. Eu digo que Deus é muito bom. Eu sou criticado por citar Deus muito no mandato. O Estado é laico, nós sabemos, mas eu sou cristão. Conseguimos reabrir essa UPA pagando recurso próprio. E agora, uma notícia boa de Brasília, depois de 3 anos e meio, eu pagando R$500 mil por mês, sem ter recurso, Brasília deu um ok. E eu estava inaugurando uma sala de urgência na semana passada, que foi aniversário da cidade no sábado. Falei, entregar do lado eu tenho uma sala digna, né? E aí passa um filme na minha cabeça. Falei, como é que Deus é bom, né? No começo do mandato passado, eu reabri uma UPA no peito, meio que doido. Porque eu não poderia deixar as pessoas morrer. E agora a gente, no próximo mandato, com a notícia bacana, que eu consegui credenciar essa UPA, ou seja, vai ser menos dinheiro da cidade, mais recursos de Brasília para me fazer mais saúde. Acho que um desafio nesse período de pandemia, e muitos municípios pecaram, foi de, tem recursos, eu costumava dizer, invista em UTIs. Porque a UTI não é algo que você vai ficar, eu como advogado aqui em Belo Horizonte, em outros tempos, por mais de uma vez tive que ajuizar a ação para o sistema garantir internação de pessoas que estavam para UTI, crianças inclusive. Verdade. Então assim, a demanda de UTI sempre foi grande e se investir agora não vai sobrar, né? É verdade. Certamente não é um recurso que vai ficar Nós tivemos que ocioso. fazer mágica lá, cortar de onde não podia, mas tinha que salvar. Nós estamos na guerra. A meta, eu como comandante lá, salvar, morrer menos gente. E já garantiu uma coisa que é bacana, Jonas, as UTIs vieram para ficar, não é só por causa da pandemia. Não, é isso que eu digo, prefeito, é um ganho que vai para a população vai usufruir agora para frente. Fizeram hospital de campanha, que eu também fiz. Eu fiz lá 2 hospitais de campanha. Fiz um hospital de campanha em Justinópolis e um dentro da Cidade dos Meninos. Porém, as UTIs eu coloquei num local físico dentro do hospital e vai ficar, já garantimos no orçamento, mesmo tendo que fazer malabarismo, para manter as UTIs aí para toda a comunidade pós-pandemia também. Se você quiser participar conosco, mande também o seu WhatsApp para o número 31 98 959 7615. Prefeito, a gente encerrou aqui falando de pandemia e saúde. Nós sabemos que um dos problemas do Estado, aliás, do país, é a questão de saúde. Só antes de entrar para falar exatamente da pandemia, no primeiro bloco você falou aí da questão da infraestrutura viária, mobilidade, asfaltamento, etc. Quando a gente fala em saúde, e SUS especificamente, nós não levamos muito em consideração a rede sanitária do município, rede de esgoto. Né, coleta de esgoto, distribuição e tratamento de esgoto, que interfere diretamente na qualidade de saúde da população. Né? Então, isso faz parte do pacote de saúde, de SUS. Né? Como que é lá isso hoje? Qual que é o desafio que você tem lá? O que já se venceu nesses 4 anos e o desafio que você tem para mais 4 anos no município? Falando de esgoto, né, é uma obrigação da Copasa, nós temos lá 30% do município descoberto ainda. Mas, segundo, né, tem lá 2 obras de ET em andamento e o compromisso da Copasa, do governo do Estado... Que são as estações de tratamento de esgoto. Isso. O compromisso deles com a gente é que até 2022 toda a cidade terá esgoto. Né? Tem uma cidade colada na capital e ruas ainda que não tem esgoto. Pois mas qual que é a proporção do município que é assistido? Em torno de 30% que não tem esgoto. Que não tem esgoto. Ou seja, é muita coisa. É considerável, né? Um município de 400 mil habitantes, você está falando aí de 100, mais de 100 mil pessoas que sofrem com isso. E além do esgoto, tem um grande problema com... Vira e mexe, tem tido problema com a Copasa, com falta de água em alguns bairros que são mais distantes. Então, a gente notificou a Copasa no começo agora do mês de setembro, resolveu-se esse problema e nos deram a garantia que o esgoto até 2022 vai estar sendo cumprido em todo o município. Sim. Que bom, é muito tempo sem esgoto, mas pelo menos já tem uma perspectiva de 2 anos, né? Isso, é verdade. Agora, voltando a falar da pandemia, como é que foi a situação no município lá?
Em termos de números de casos, qual foi a sua política como gestor público para a questão de distanciamento, de fechar os estabelecimentos e etc. E a sua avaliação, sobretudo, assim, na relação entre a questão econômica e a questão sanitária. Como é que o senhor viu isso e gerenciou isso, prefeito? Eu estou prefeito, venho do comércio também, né? Fui da CDL, como eu falei com vocês. Mas deixei bem claro para as pessoas que nesse momento de guerra, o mais importante é a vida das pessoas, né? Então, com muita cautela, no comitê que nós montamos, tem reuniões semanais. Na flexibilização do comércio, a gente ouviu a parte do comerciante, mas explicando a importância, né, do distanciamento, em todos os protocolos, criamos vários decretos e a população aderiu bem. As pessoas estão com medo e, de fato, é perigoso. Sim. Graças a Deus, Neves, comparado a outras cidades do mesmo número de habitantes, mesmo com toda a carência, tivemos um número alto, sim, mas comparado a cidades como Betim, por exemplo, nós estamos bem, né? Mas, lógico, que não pode acomodar, está vendo agora a segunda onda, que é preocupante. As UTIs estiveram cheias até 2 semanas atrás, agora deu uma estabilizada, mas colocamos fiscais nas ruas, poucas cidades mantiveram, e eu mantive toda a estratégia. Alguns prefeitos fizeram as coisas, porque achou que a pandemia tinha passado, eu mantive tudo, renovei durante a campanha vários contratos para continuar dando a garantia durante mais 3 meses, então vem seguindo. A gente diz que muito assim, de acordo, vai flexibilizando, melhorando, endurecendo. Mas chegou a fechar o comércio? Chegamos a fechar o comércio com tudo. Por quanto tempo? O senhor tem noção disso aí? No mês de pós-Dia das Mães, ficou aí quase que 1 mês funcionando só essencial. Isso prejudicou muito a economia da cidade. A cidade que tem poucas indústrias é muito voltada para o comércio. Você conhece bem a cidade? Não, né? E 1 mês não é um período tão longo, né? Que, assim, por exemplo, aqui na capital nós acho que ficamos 6 meses de comércio fechado. Mas de lockdown mesmo, assim, de totalmente fechado, foi bem menos que BH. Porque a realidade é outra. Então, BH você tem grandes indústrias, você tem orçamento, você consegue fazer isso. Neves seria um caos total, né? Então a gente flexibilizava, quando aumentava, fechava de novo, conversando com todo cuidado, abrimos as UTIs, né? Enfim, colocamos mais fiscais nas ruas para garantir a qualidade de vida das pessoas, orientadores do Covid, então foi bem nessa linha. Houve uma articulação, por exemplo, Minas Gerais tem uma agência de desenvolvimento da região metropolitana, né? Onde os prefeitos fazem ou discutem a realidade. Como é que Neves está nesse cenário de região metropolitana, porque é uma importante cidade dentro da região, nessa questão de saúde e de combate à pandemia? Houve uma articulação, houve um diálogo? Como é que foi isso aí na gestão da pandemia? Ou cada município fez o seu planejamento independente? A princípio, cada município ficou assim, salve quem puder, né? Não veio a diretriz nem do governo federal, nem do governo do estado. Colocou no colo do prefeito a autonomia de fazer o que fosse melhor em cada região. E a covardia com a gente. E tivemos várias reuniões do Vetor Norte aqui com o governador de Minas, com Grambel e também, enfim, com a cidade da Grande BH. E depois de 3 meses de pandemia, se não me engano, que criaram aquele plano Minas Consciente, Sim. que você deve conhecer. Sim. Aí quem aderisse àquele programa teria as regras do Estado. A partir disso, então, depois do Minas Consciente, que se eu não me engano, foi no mês de agosto, a adesão para os municípios, nós aderimos. O município aderiu. Entendendo que não adianta Neves estar de um modelo, BH está de outro, então, senão o indivíduo contaminado, ele ia fazer... Não tem fronteira, entendeu? Né, para então, o vírus. O programa veio com esse modelo de ser padrão para as cidades vizinhas e com essa adesão deu uma melhorada. Prefeito, acho que outra matéria, outro assunto, importante lá e o senhor já mencionou aqui no início, é das unidades prisionais. Quer dizer, Ribeirão das Neves tem essa... ao mesmo tempo que é uma contribuição para o Estado, não deixe de ser, sem querer fazer nenhuma apologia, um ônus para o município, né? Para o município. São quantas unidades prisionais e qual que é a população carcerária hoje que o município tem? Nós temos lá em torno de 7 unidades prisionais e hoje estamos lá com 10.500 apenados. É um ônus, como você bem falou, né? Com todo respeito ao apenado, não estou aqui fazendo juízo de valores. Agora, o problema Neves recebe apenado do Brasil como um todo, de Brasília, de Araxá, de Uberlândia. O apenado vem cumprir a pena em Ribeirão das Neves. O que acontece? Muitas vezes a família é carente, a família vem atrás, invadia esse áreas da cidade que não tinha um plano diretor. Então, foi criando a periferia no entorno da cidade. Se tinha criança na família, a criança tem direito à educação.
A prefeitura muitas vezes tinha que arrumar escola, posto de saúde para aquela família. Se o apenado passa mal no presídio, ele é prioridade na fila do hospital, uma cidade que só tem um hospital até hoje, né? Então é uma loucura. Eu vou falar um exemplo aqui prático e simples. Brumadinho, por exemplo, teve aquela catástrofe no ano passado com a questão da Vale, não foi? Morreu várias pessoas, enfim. Mas ela tem uma contrapartida mensal lá de mais de R$1 milhão mês. O que Neves recebe de royalties, né? É isso que eu ia te perguntar. Eu me lembro que teve uma vez um movimento, eu não sei se isso foi adiante, e também não me lembro se já foi na sua gestão, do município ser, eu não vou dizer ser recompensado, mas ele ser ressarcido pelo serviço de uma forma diferente, que fosse pecuniariamente de ele receber algum valor, que não apenas fundo de participação, exatamente para compensar uma atividade grande que o município tem, que é uma obrigação a rigor do Estado, né? Porque cumprimento de pena não é uma obrigação do município, é do Estado e da União, dependendo de se for um presídio federal. Qual que é a compensação financeira? Isso andou, teve aceitação, isso? Em que pé que está essa negociação? Nós começamos a fazer um estudo sobre isso, porque nem o Estado, nem o governo federal sabem me falar o custo de um apenado para o município. Sim. Né? E eu não concluí, por exemplo, aí você pega Brumadinho, por exemplo, tem a compensação. Uma cidade que explora o petróleo tem uns lotes. E o que Neves ganha tendo os presídios? Né? Você tem ideia, foi um projeto da época da deputada Glócia Brandão para o município, se eu não me engano, no ano de 2010, que vem ao ano uma bagatela de R$1 milhão ao ano, que não dá nem R$100 mil mês para o município. Então, esse estudo que você citou, nós que estamos correndo atrás do governo do Estado, esse ano a gente teria uma agenda com os municípios da MM, que tem presídio, que não é só para Neves, é um ônibus que Bicas também tem, várias cidades têm presídio. Mas não na mesma proporção, não, né? Mas eu estou puxando essa frente Sim. de prefeitos das cidades que têm presídios. Pra você ter ideia, um estudo, né, bem elaborado disso aí fica em torno de R$1 milhão. Nem para isso Neves tem condição, eu não seria louco de gastar R$1 milhão no estudo. Para isso, pedimos então, eu estive lá em Brasília com os nossos senadores, Rodrigo Pacheco, estive com os nossos deputados, pedindo então, para que bancasse esse estudo e que o Estado, né, tive várias vezes com o Romeu Zema aqui e também com o Bolsonaro, pedindo uma compensação, haja vista que presídio nenhuma cidade quer. Você pergunta assim, qual município que quer a Vale do Rio Doce? Todo prefeito vai querer. Qual município quer? Gera riqueza, né, prefeito? Emprego. Justamente. A gente tem feito lá do limão à limonada, fazer uma parceria com os apenados, né, com a fábrica de bloquete, calçamento. Então, nós temos dado os insumos, a prefeitura está entrando com insumo, usando a mão de obra dos presos. Agora, com a pandemia, deu uma parada, porque eles estão cumprindo pena, né, com a tornozeleira. Mas, assim, temos tentado usar a mão de obra dos apenados para diminuir essa distância e esse abismo social. Então, mas mesmo assim é pequeno. Eu ia te perguntar isso, assim, o município não tem a opção ou a possibilidade de criar programas, e eu não sei se isso está dentro da sua proposta, de absorver essa mão de obra, sim, não só do preso, mas que tenha também fomento de desenvolvimento econômico, geração de ocupação e renda para a família do preso especificamente. E mais, o município tem algum tipo de serviço que identifica quando a família chega no município, a família daquele preso, porque só lembrando aqui, quando o prefeito fala que vem preso o Brasil inteiro, quer dizer, a pessoa ela não comete um delito onde ela nasce só, né? Ela roda o Brasil todo, em qualquer lugar ela comete. Uhum. Se ela cometeu aqui, ela vai responder aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aí não necessariamente, só para lembrar isso, prefeito, a pessoa vai cumprir a pena, sobretudo de reclusão, de detenção, no lugar onde ela cometeu, porque quem administra é o Estado, e o Estado não tem uma penitenciária em cada comarca. Então, por exemplo, Belo Horizonte, a maioria absoluta dos condenados de Belo Horizonte vão cumprir pena em Neves ou em Contagem. Então, não é em Belo Horizonte, porque aqui também não tem unidade prisional, sim, que comporta. Então, isso faz com que o Estado distribua em algumas comarcas, e Ribeirão das Neves é isso. É só para esclarecer aqui, por que Neves tem tanto... Não é porque o pessoal de Ribeirão das Neves comete mais crime do que os outros, 90% dos apenados são pessoas de fora. 90%. Então, de 10 mil, só 1.000 são de Neves. A maioria a gente, como você bem citou aí. De vários lugares. Então, quando essa família vai para Ribeirão das Neves, tem algum serviço da assistência social que identifica e cataloga essa pessoa? De imediato não, porque é muito grande, sabe, Dias? Não tem como controlar, não é isso? Nem o próprio Estado tem um controle desse fluxo do apenado. Não, e do familiar. Então assim, a gente consegue catalogar, no censo que a gente faz anual,
com a Secretaria de Desenvolvimento Social, então a nossa amiga Glaucia Brandão, a educação, porque ele bate na porta, mas a gente não sabe se é família de A, de B, porque não tem, enfim, entendeu? Então não tem essa precisão de dados, infelizmente. Agora, e outra coisa, prefeito, a reinserção do preso, por exemplo, quando ele sai da unidade prisional e a família está lá no município morando lá, como é que o município tem gerenciado isso? Ele sai de lá também, vai para outros lugares, ou ele fica ali? Como que o município lida com esse egresso do sistema? Muitas das vezes ele vai embora, né? Ele cumpriu a pena e ele sai, vai embora, a família vai embora. Antigamente era o contrário. A cidade cresceu em torno, né, dos presídios e vinha muito de interior, assim como vem. Mas o perfil do preso era outro. Era agricultura, então ele estava ali, a penitenciária na época era agrícola, não sei se você lembra, tinha uma fazenda modelo, então era um preso, um apenado mais pacato. Hoje o crime, né, evoluiu muito, infelizmente, vários tipos de crime, mas grande parte desses apenados eles vão embora após cumprir a pena. O nosso papel lá social é incentivar as empresas a empregar esses apenados já durante a pena, então naquele que tem lá o semiaberto, né? Então ele precisa disso, a cidade também enxerga, os empresários têm enxergado a boa oportunidade que é essa mão de obra, a própria prefeitura tem usado muito a mão de obra penada também. Ok. Um desafio hoje para todo o Brasil é reforma tributária. Eu vou começar perguntando aqui para o prefeito, que é uma pergunta espinhosa, acho que para qualquer gestor público. Prefeito, como é que estão as contas do município? Está dando para pagar? Está ficando devendo para o exercício seguinte? Como é que está isso lá? Como eu te disse, no começo do mandato fizemos um choque de gestão, mandamos gente embora, organizamos a casa, auditamos as contas da prefeitura e já conseguimos, depois de 2 anos de gestão, nós assumimos lá na letra D do CAPAG, você conhece bem, e conseguimos chegar em 2019 na letra B de bola, dando permissão para o município buscar recursos fora, inclusive internacional. Nós estamos pleiteando agora para o próximo mandato. As contas estão em dia, nós vamos virar um ano sem nenhum real de restos a pagar. E olha a diferença, quando nós assumimos a prefeitura era 300 milhões de dívida e mais de 80 milhões só de restos a pagar com folha de funcionários. Então podemos dizer hoje que nossas contas estão no azul, não está sobrando dinheiro, mas já paguei o 13º de forma integral, pagamento de servidores em dia, fornecedores em dia. Então, a gente aprova que, tendo boa vontade, uma boa equipe, dá para fazer. E hoje é 15 de dezembro, né? Já pagou o 13º? Paguei 13º. Paguei a primeira parcela em novembro do 13º, a segunda agora no dia 11, que dia 12 foi aniversário da cidade, falando da importância de dar dignidade para o funcionário, pedindo ao funcionário que compre na cidade para colocar dinheiro na veia do comércio do município, foi sempre nossa política. É muito importante. Então, as contas da cidade estão no azul. E qual que é o orçamento hoje do município anual, prefeito? Nós estamos com um orçamento lá de 380 milhões ano. Pífio. Você pega a cidade como Uberaba, que tem a mesma população de Neves, que é de 400 mil habitantes, está lá 1 bi e 300. E Neves com I não chega a 400 milhões ano. Olha que loucura. Falta investimento. Como eu te disse, né? Você pode depois a quarta pior renda per capita do país. A distribuição lá é muito pequena. Agora, só informação que o pessoal que nos acompanha, prefeito, que você está mencionando aí que saiu do D para o B, é porque à medida que as contas do município melhoram, ele também é visto como alguém que toma dinheiro emprestado. Justamente. Se eu ando com as minhas contas em dia, eu não estou com o meu nome no SPC, alguém me empresta dinheiro mais fácil. Então o município fica autorizado a contrair empréstimos e não é empréstimo apenas para ter dinheiro sobrando. Ao contrário. Muitas vezes o empréstimo é para investir em infraestrutura, em questão sanitária, em saúde, etc. Quer dizer, se muda é porque realmente o município está colocando as suas contas. Você ilustrou bem, aqui o público, você entende de direito público, mas o CAPAG é o SPC das prefeituras, né? Então ele mostra a capacidade de endividamento do município. Lógico que, por exemplo, eu peguei lá agora, o Estado nos deu um calote, o antigo governo, em 2018, de 80 milhões só na saúde. Nós temos 80 milhões em aberto do governo passado. E eu contraí agora esse ano um empréstimo de 38 milhões para fazer asfalto. Ou seja, se o Estado me deve 80, eu contraí 38, tem 42 no caixa ainda, compreende? Então, é isso que a gente está mostrando lá. Agora, prefeito, com relação à reforma tributária, o Brasil sempre tem algumas... Nós, assim, sempre ouvimos que o Brasil tem 4 reformas para fazer, para destravar o país, para fazer crescer, e às vezes a população não acompanha, mas isso tem um reflexo direto no dia a dia, na rotina da população, em qualquer município do Brasil. Reforma tributária, reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a reforma política.
Dizem que a reforma política nunca vai sair porque é a mais complicada e pega o meio ali de todo mundo envolvido. Nós fomos cobaia esse ano, né? Para a coligação, fim de coligação. Não, mas uma reforma mais estrutural, digamos assim, né? Para discutir votos, se é distrital, se não é. É realmente uma coisa meio delicada. Mas a reforma trabalhista, o Brasil passou por ela em 2017. Recentemente tivemos uma reforma previdenciária, que também é necessária, e tem uma reforma tributária que tem assim, desde quando nós temos a Constituição de 88, e já vão 32 anos, que há que se fazer isso. Um dos problemas do bolo fiscal, como é chamado, e às vezes a população ouve e não entende, de todos os tributos arrecadados no país, 70% são arrecadados pela União. Daí porque é a União que distribui dinheiro, né? 25% do pacote todo fica com os estados e 5% com os municípios. Só que tem uma distorção nisso, porque com a Constituição de 88, o serviço foi municipalizado, né? O SUS foi para o município, a assistência social é no município, a educação, até um certo nível, que a educação básica está no município, que é a maioria da demanda, né? E aí, com essa municipalização do atendimento, não teve a contrapartida da arrecadação ou da distribuição na hora de partir o bolo fiscal, como é chamado. Isso requer uma discussão e tem muita questão que é a Constituição da República, que o sistema está todo lá, né? Então, a discussão passa por aí. Qual que é a posição hoje dos municípios, se eu estiver acompanhando isso, com relação à reforma? Tipo assim, qual que é a proposta dos municípios? Como que os municípios estão vendo essa discussão? Então, por exemplo, o que hoje Juninho Martins, prefeito de Neves, sugeriria para alterar isso aí? Você dá uma aula de direito público para quem entende. Não é para o prefeito, ele sabe disso muito melhor que nós. Para o ouvinte. Para quem está nos acompanhando. Mas de forma bem sucinta e prática, que a gente tem discutido muito com os prefeitos da MM, da Grambel, em Brasília, na frente do prefeito nacional, na FNP, é que se pensa no país a partir das cidades. Sim. Dentro de tudo que você falou, a covardia com a gente. Se a engessar lá, manda o prefeito colocar 15% da saúde. Eu coloco 30% e não dá. Engessa a gente na educação. Mas quando você fala de tributo, né? Quando você fala da reforma, enfim, é pensar o país a partir das cidades. Senão, humanamente, é possível você governar. Então, a gente tem acompanhado e a nossa fala, né, direto lá no Senado, em Brasília, e com o nosso prefeito, né, nas Minas Gerais aqui, é isso, né? É repensar, né, nessas reformas aí, repensar nos municípios, repensar o país, porque tudo acontece nas cidades. Quem que gera os impostos não é o comércio lá na ponta? Que vai para a União e depois volta para cá? Por que não é o inverso? Então, o Brasil é muito isso, né? A carga tributária é nossa, enfim, então tem que repensar como um todo, mas pensar o país a partir das cidades. É na cidade que está a riqueza, e é na cidade que está a pobreza. É na cidade que bate lá o aluno que precisa de uma escola, veio a pandemia, o prefeito teve que, né, enfim, então é repensar no tributo a partir da gestão pública. Não, ninguém bate na porta do governador e do prefeito. Você vai ser internado no hospital, presidente, né? Você vai ser internado no hospital federal, né? Só no último caso. Então, assim, é repensar em tudo isso aí e dar mais, né, eu não digo nem empoderamento, dar mais poder de persuasão e de resolver para os municípios. Mas tem passado, porventura, não sei se os municípios estão fazendo essa avaliação, prefeito, de unificação de tributos, alguma coisa assim, ou ainda não está nesse nível de discussão? Tem discussão a nível de Senado e deputados com a gente, mas entre nós, prefeitura, ainda não. Não ainda, né? Não. Bom, eu particularmente acho difícil passar uma reforma mais estrutural, né? Porque é muita gente, nós que somos advogados, a gente acompanha um pouco. No outro dia nós tivemos aqui uma conversa sobre esse assunto. Em média, um quarto do tempo, se contabilizar empresas, o contribuinte em geral, os órgãos públicos, etc., de 3 a 4 meses do ano é para controles com relação aos tributos. Todos eles, não só os municipais, mas estaduais e federais. Quer dizer, nós perdemos 3 meses do ano, ao invés de produzirmos ou no serviço público ou na iniciativa privada, cuidando da burocracia da arrecadação. É muito moroso e é preocupante. É muito caro. É caro. É muito demorado, ou seja, é um preço alto. Ou seja, se considerar lá o seu município, assim, colocando em nível geral,
o senhor deixa de ter uma renda no município, tanto da iniciativa privada, do contribuinte físico ou pessoa jurídica, como do próprio município, 3 meses por ano. Só com burocracia. Então, ou seja, é só para a gente lembrar, eu acho que é importante dizer isso, prefeito, aí o senhor sabe dizer isso muito melhor que eu, o quanto que isso é oneroso, sobretudo para as classes mais populares, né? E para a cidade com pouco recurso, que é o caso da nossa. A cidade tem grandes empresas, que nossa meta lá agora é levar a empresa para a cidade, fazer um novo parque industrial. Então a gente depende muito do FPM, né? Então isso prejudica muita gente. Que era na sequência que eu ia te perguntar. E qual que é o seu desafio hoje para atrair investimentos? Porque sempre a gente pensa assim, aqui o prefeito não traz ainda. O prefeito não leva indústria para o município, né? O prefeito não é empreendedor. Em município nenhum, não é? Não estou falando aqui do prefeito Juninho Martins. O prefeito, ele não traz indústrias. Ele pode criar condições para que as indústrias, as empresas se estabeleçam naquele município, né? E qual que é a sua ação nesse sentido hoje para Ribeirão das Neves? Nós estamos criando condições para atrair empresas, como você bem disse aí. Uma delas foi o asfalto, que qual empresa que queria ir para a cidade que não tinha asfalto? Uma questão de logística, de carga, então estragava os carros, então as empresas desanimavam. Neves é uma cidade colada na capital, geografia muito boa, mas faltava a malha viária que hoje tem, e criamos lá a CODEM, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Neves. É um celeiro onde tem lá uma equipe para estar buscando, conversando com os empresários, falando, né, vender a cidade como ela é, né? Por que Neves é melhor para ir? Porque é uma cidade tal. Né, com todo respeito aos municípios, a logística, mão de obra farta, né, isenção de alguns impostos. Estou buscando agora com o governo do estado uma nova área lá que iam fazer moradia da Coab, mas é uma área muito próxima a 040, então fizemos uma permuta numa outra área para moradia, e então conseguimos lá agora de cara 70 mil metros com o estado das margens da 040, uma reversão de terra, fizemos lá o plano diretor, que foi aprovado em tempo recorde, permitindo então a criação de mais de 200 áreas para a indústria. Então, o nosso mote tem sido isso, um portfólio de como é bom estar lá em empresa Neves. Mão de obra farta, logística, qualidade de vida e os outros que você já conhece bem. Mas qual que é hoje a vocação do município? Assim? O que é a principal atividade econômica hoje? Hoje é comércio, né? Comércio? É comércio, né? Empresas são poucas, mas tem lá logística, enfim, indústria que é a nossa meta de levar para a cidade, né? E a sua visão assim, de desafio para mais 4 anos? Quando o senhor for fazer o PPAG, o que o senhor vê aí de desafio? Falou, olha, nós vamos levar a Neves nessa linha agora de investimento da iniciativa privada em geral. Qual que é a sua visão para isso lá do município? A gente faz, no sábado mesmo eu estava fazendo um vídeo de aniversário da cidade, e quando você fala em empresa, indústria, as startups estão em alta. Né? Nós temos lá o IFMG, que é o Instituto Federal, também que tem lá um projeto bacana para essas startups, que veio para ficar e está crescendo muito. Então, levar a vocação do município, né, para atrair empresas nesse perfil de semicondutores. Tinha lá a empresa que foi na época da Anastasia, que é a SIX, que ia fazer chips. Então, trabalhando nessa vocação aí de pós-pandemia, nós estamos organizando a cidade para que, né, salvando as vidas, né, mantendo aí a qualidade de vida das pessoas, o que vai ser da cidade ou do país pós-pandemia? Qual que é a meta para trazer empresa? A cidade está organizada, redondinha, para que os empregos venham, enfim, e é isso aí. E o município do Slash, né? Prefeito, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu vou deixar ali para o senhor quiser mandar um recado aí de Natal, que está daqui uns dias. Verdade. Acho que não só para as pessoas de Neves, mas para o Brasil como um todo, e também para os investidores. Se eu quiser aproveitar aí, dar uma palavra para o Brasil todo, chamando investidores para Neves, fica à vontade. Opa, muito bom, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Parabenizar aqui, agradecer os ouvintes também, né, os telespectadores da TV Super. Desejar aí, como você bem disse, não só para os nevenses, para nossas Minas Gerais, um Feliz Natal, muita saúde e paz. Nessa pandemia não pode ter muita aglomeração, vai ser um Natal diferente, mas com muita fé e expectativa que vamos ter um 2021 muito melhor, já com a vacina chegando aí, com mais saúde e muitas bênçãos, muita luz na vida do mineiro, do brasileiro, em especial da nossa querida Ribeirão das Neves. E como você deixou aí esse espaço para a gente convidar você, empreendedor, empresário. Nós estamos numa cidade colada na capital, uma cidade que tem uma qualidade de vida muito gostosa, uma cidade que tem um clima de interior, um povo muito acolhedor, mão de obra farta. Nós estamos aqui do lado da 040, ao lado do aeroporto de Confins, da linha verde. Então, logística, né,
geografia muito boa. Então, convidar você, empresário, hoje nós temos lá a área, temos lá o CODEM, para estar recebendo você. E só esse ano, por exemplo, em 2020, mesmo com a pandemia, nós já conseguimos captar lá 4 grandes empresas que vão gerar mais de 1.000 empregos direto ainda esse ano. Olha que coisa boa. Então, nós estamos lá de braços abertos para receber você, empresário. Muito obrigado, um Feliz Natal e um 2021 de muita luz para todos nós aí. É isso aí. Prefeito, obrigado. Que Obrigado. esse desafio do novo mandato aí traga muita coisa boa para Neves, que você realiza aí os projetos. Se o senhor foi reeleito e no primeiro turno, significa que o morador do município te aprovou. Verdade. E gostou da sua proposta para mais 4 anos. Então, que ela cumpra aí da melhor maneira possível e atinja o máximo possível das metas que o senhor estabeleceu. É o que nós almejamos e vamos fazer, com certeza. Obrigado, viu? Obrigado, Deus. Muito bom, até mais. E nós chegamos aqui ao final de mais um Advocacy. Convidamos para estar conosco nos nossos próximos e agradecemos a sua participação.